Graça e a paz, amados. É com alegria que nós estamos aqui nesta noite para mais uma porção da palavra, nessa série de estudos do Evangelho de João. Hoje nós daremos início aí ao capítulo de número 2. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, João capítulo 2, nós leremos os versículos 1 ao 12. Essa já é uma passagem já bem conhecida da igreja, mas a palavra de Deus ela se renova, amém? Então eu creio que Deus tem algo para nós nesta noite. Amém? Todos acharam? A minha versão diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Como o pastor já orou pela palavra, nós vamos nos fortar neste momento. Amém? Queridos, um breve contexto histórico. Esse capítulo de João é um dos mais ricos do Evangelho. Aqui nos é apresentado o início dos sinais de Jesus e mostra também verdades sobre a sua missão, sobre o propósito pelo qual ele veio. João foi escrito por volta do final do 1º século. O apóstolo já estava com a idade já bem avançada, e ele narra não somente fatos, mas ele apresenta também Jesus como Filho de Deus, aquele que veio para ser o Salvador do mundo. E quando nós falamos de mundo, nós nos reportamos, a João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mundo aqui refere-se aos homens. João, ele não se detém em relatar milagres, mas ele aponta para algo maior: a identidade de Jesus como Filho de Deus.
Aqui nesse capítulo, nós estamos diante do início do ministério público de Jesus. Nesse ponto, ele já foi batizado por João Batista, ele já reuniu os seus primeiros discípulos, como nós aprendemos na pregação passada, André, Pedro, Filipe e Natanael. E agora, em Caná da Galileia, ele realiza o primeiro de muitos milagres. E os religiosos de Jerusalém, eles desprezavam aquela região, mas foi ali, exatamente ali, que Jesus escolheu para dar início ao seu ministério, mostrando que o Evangelho, ele rompe barreiras. Ele rompe barreira cultural e também social. O casamento, assim como a purificação do templo em Jerusalém, revela a misericórdia e a autoridade de Jesus. Nos capítulos iniciais, Jesus, ele revela a sua glória. E nos capítulos finais, nós vamos aprender que ele é glorificado pelo Pai. Amém? O primeiro milagre de Jesus, ocorrido em um casamento em Caná da Galileia, revela verdades profundas sobre a sua vida, a sua pessoa e a sua obra. Ele não apenas é convidado, ele não é um simples convidado, mas ele é a fonte de uma nova e abundante alegria. Alegria essa que supera a satisfação terrena e temporária. Esse milagre aponta para a glória de Jesus, estabelecendo a natureza do seu ministério. Aqui, Jesus transforma água em vinho. E este milagre, a princípio, foi chamado de sinal. Sinal que indica que os milagres de Jesus eram sinais do reino de Deus. Nesse milagre, foi proposital algumas questões, como, por exemplo, as talhas de pedra com água. Essas talhas nós sabemos que eram usadas para purificação naquela época, né? Não existia asfalto, não existia carro, as pessoas andavam a pé e as ruas eram empoeiradas. Eles usavam essas talhas com águas para fazer, né, a purificação, para se lavar. E aí, então, os judeus usavam dessa ferramenta, né, que eles tinham na época. E o vinho que indica nova ordem, iniciada pela obra de Cristo Jesus para a vida eterna. Todos os milagres de Jesus também traziam para nós ensinamentos. E por isso nós podemos extrair verdades preciosas para a nossa vida. E nós faremos isso nesta noite, tendo como base o tema Convite a Jesus. E a primeira verdade que nós podemos extrair desse texto é que Jesus precisa ser convidado e obedecido. Acompanhe comigo, versículos de 1 a 5. E diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho,
a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. A primeira exposição pública de Jesus foi nesse evento. Poderia ter sido em qualquer outro evento, mas foi exatamente num casamento. Será que isso quer nos ensinar alguma coisa nesta noite? O porquê da manifestação pública de Jesus ser exatamente em um casamento? É porque ele honra o matrimônio e ele se alegra com os homens. J.C. Ryle diz que o casamento não é um sacramento como afirma Roma, mas é uma instituição de Deus digna de honra. O dia do casamento, amados, é dia de alegria, né? É dia de alegria. Não só para os noivos e para as famílias envolvidas, como também para os convidados, né? Então, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, e o casamento certamente é um momento de muita alegria. É um momento de muito regozijo. E Jesus, ele não veio destruir as alegrias da vida, mas purificá-las e dar a elas significado eterno. Em um certo momento daquele evento maravilhoso, onde todos se alegravam, acaba o vinho. Na cultura judaica, vinho era sinônimo de alegria e de bênção. E acabar o vinho em um casamento ou em uma festividade qualquer era demérito para as famílias envolvidas. Maria, ela percebe a situação. E aí nós podemos ver que Maria, com muita sensibilidade, e aí a gente pode conjecturar, né, ela de repente chamando Jesus no cantinho, falando para ele: olha, acabou o vinho. Ela chama Jesus e fala para ele dessa necessidade, porque ela sabia que dentre os presentes, dentre todos aqueles convidados, só Jesus poderia resolver aquele problema, aquela situação, e evitar o maior constrangimento. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: olha, mesmo com Jesus presente, o vinho pode acabar. Ou seja, mesmo com ele em nossa vida, a dificuldade pode chegar até a nós. Mesmo com ele em nossa vida, nós podemos enfrentar, sim, crises. Mesmo com ele em nossas vidas, nós podemos passar por momentos difíceis. E se nós estamos aqui hoje, é prova de que os momentos difíceis vieram, chegaram até nós, mas nós vencemos, porque Jesus nos sustentou. A presença de Jesus no barco não evitou que a tempestade chegasse. O que nos traz conforto é que nós temos a Ele para recorrer. Foi isso que Maria e os discípulos fizeram. Diante da impossibilidade, recorreram a Jesus. Maria, vendo aquela situação,
chama Jesus e diz para ele: olha, o vinho acabou. Os discípulos, diante daquela tempestade, vai até Jesus e diz: mestre, não se importa que nós pereçamos? E Jesus repreende o mar e tudo volta à calmaria. Como você tem agido diante das suas impossibilidades? No versículo de número 3, Maria chama Jesus à parte. Veja a sensibilidade de Maria. Ela poderia, de repente, falar na frente de alguém, né? Mas ela chama Jesus no particular e diz: olha, não tem mais vinho. Está faltando vinho. E aí nós percebemos que, aos nossos olhos, na nossa ótica, Jesus dá uma resposta para Maria que, para nós, é uma resposta mal educada, né? Uma resposta rude, quando ele diz: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ele poderia estar falando assim: olha, fique no seu lugar. Porém, o termo mulher, segundo Hernandes Dias Lopes, é um termo de respeito e não de desprezo. E Jesus usa esse termo respeitoso para com Maria. E aí Maria percebe a necessidade, então naquele momento expõe a Jesus, demonstrando confiança no seu poder. Como eu falei anteriormente, Maria sabia que só Ele poderia resolver aquela questão. Maria, com fé e submissão, ela orienta os serventes: olha, fazei tudo o que Ele mandar, tudo o que Ele disser. Maria, ela tinha certeza de que Jesus não a decepcionaria. Irmãos, quando nós temos essa convicção, nós também temos a certeza de que Jesus jamais vai nos decepcionar. Porque nele nós podemos confiar. Naquele momento, Maria depositou toda a sua confiança em Jesus. E o segredo para desfrutar do agir de Deus é a obediência e a confiança imediata. Naquele momento, Maria, ela não agiu como mãe, ela agiu como serva. É importante nós entendermos isso. E aí nós vamos ver que a sua fé foi honrada. Jesus honrou a fé de Maria. A obediência do cristão glorifica a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus, ele foi convidado para aquele evento. Convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para os seus negócios. Convide Jesus para o seu relacionamento conjugal. Convide Jesus, obedecendo e confiando nele em tudo. Segunda verdade que nós podemos extrair desse texto é que Jesus, ele realiza o melhor para a sua vida. Acompanhe comigo, versículo 6 a 10. Diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente.
Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Queridos, Jesus, naquele momento, ele intervém de maneira extraordinária, transformando uma água comum, talvez não era nem filtrada, em um vinho da melhor qualidade. O que revela o seu poder divino e a natureza da sua salvação. Irmãos, com Jesus, o melhor vem sempre depois. Como seria se Jesus não tivesse sido convidado? Como seriam nossas vidas se nós não convidássemos Jesus para regê-la, para conduzi-la? Quando você convida Jesus para a sua vida, ele se torna o provedor dela. Lucas 12, 24 diz assim: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Jesus, ele realiza o melhor na vida do homem quando o tira da morte para a vida. Efésios 2:1 diz assim: ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus, ele realiza o melhor na vida do homem quando tira das trevas para a luz. João 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus realiza o melhor na vida do homem quando o tira da condenação para a vida eterna. João 5:24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Terceira verdade que nós encontramos nesse texto: Jesus manifesta a sua glória para que você creia. Acompanha aí 11:12. Com este deu Jesus início a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Queridos, o milagre não apenas resolve problemas, seja de ordem cultural ou social, mas ele serve de um propósito maior. Sem saber a origem, o melhor é servido por último. Nós sabemos que nós estamos numa caminhada, irmãos. Desde o dia em que entregamos nossas vidas a Cristo, nós estamos numa trajetória, esperando pelo melhor de Deus para nós, que é ouvir naquele grande dia: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino. E aí nós percebemos que
esse milagre teve um propósito de realizar, de revelar a glória de Jesus e fortalecer a fé dos discípulos. E o responsável pela festa, né, ali o maître, quando ele prova o vinho, ele fica surpreso com a qualidade daquele vinho, sem saber, né, qual era a origem daquele vinho. E aí o melhor, né, o melhor que tinha naquele momento. Certamente já deveria faltar ali uns 2 ou 3 dias para acabar a festa, porque nós sabemos que naquela época, né, segundo a cultura, o casamento durava a festividade durava até 7 dias. Não sabemos exatamente qual foi o dia que acabou o vinho, mas fato é que o melhor veio depois. Jesus, ele manifesta a sua glória quando a palavra dele é pregada de forma fiel, para que as pessoas entendam que o melhor vem depois. 2 Coríntios 8, 16, 19, diz assim, olha, mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa vontade. Amados, Jesus manifesta a sua glória quando a palavra ela é crida pelo homem. Quando o homem crê, reconhece e submete-se a ela. Atos 21, 19, 20. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glórias a Deus, e assim disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Amém? Queridos, essa mensagem, ela trouxe para nós algumas verdades do primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho. As verdades mencionadas foram que Jesus precisa ser convidado e obedecido. Que Jesus realiza o melhor para a nossa vida e manifesta a sua glória para que nós possamos crer e ter a vida eterna. Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Você que nos assiste aí pelas redes sociais, que talvez não faz parte de nenhuma igreja, mas é simpatizante ao Evangelho, você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Já o obedece? Já crê nele? Se ainda não, Jesus está voltando. Ainda há tempo. Amém? Você pode se colocar de pé?